o lado sombrio dos alimentos. Geneticamente modificados e sintéticos. Um convite à desconexão com a natureza. Vivemos em uma era onde a comida já não é mais o que costumava ser. O que deveria ser fonte de nutrição, vitalidade e cura, tem se tornado silenciosamente um dos maiores agentes de desequilíbrio físico, emocional e ambiental da atualidade. No centro dessa revolução alimentar estão os alimentos geneticamente modificados, OGMs, e os alimentos produzidos em laboratório, alguns dos quais mal podem ser considerados comida, tamanha sua semelhança com o plástico. Por trás das promessas de eficiência, resistência e combate à fome mundial, esconde-se um cenário preocupante que afeta profundamente a saúde humana, a biodiversidade, a soberania alimentar e até mesmo a capacidade do corpo de consideração o que está ingerindo. O que são os alimentos geneticamente modificados, OGMs? OGMs são organismos que tiveram seu DNA alterado artificialmente em laboratório. Por meio da engenharia genética, os cientistas inserem genes de outras espécies, vegetais, animais, bactérias ou vírus, em um organismo, criando modificações que jamais ocorreriam na natureza. Uma justificativa? Aumentar a resistência a pragas, melhorar a produtividade e garantir alimentos melhores. Mas o que realmente acontece quando ingerimos algo que foi projetado para resistir a pesticidas, matar insetos ao contato ou crescer de forma artificial? 1. A saúde humana em xeque. Alimentos transgênicos, especialmente os mais comuns como soja, milho, trigo e algodão, estão profundamente ligados aos problemas de saúde crescentes. Diversos estudos e observações clínicas têm relação com o consumo regular de OGMs com aumento de alergias alimentares, o sistema imunológico, reação de forma prejudicial a proteínas estranhas subjacentes nos alimentos, inflamações crônicas, que estão na raiz de doenças como obesidade, diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares e até câncer. Danos intestinais. Estudos com animais demonstraram que os OGMs podem alterar a microbiota intestinal e provocar erosão das paredes intestinais, ou que favorecem a síndrome do intestino permeável. Efeitos neurológicos, como alterações no humor, ansiedade e déficit de atenção, especialmente em crianças cuja dieta é frequentemente baseada em derivados de milho e trigo transgênicos. É como se o corpo não regulasse mais o alimento como alimento. Ele se defende, entra em estado de alerta constante. A consequência? Um organismo inflamado, confuso e adolescente. 2. A verdade oculta sobre o glifosato grande. Parte dos OGMs são criados para resistir ao glifosato, um herbicida altamente tóxico, comercialmente conhecido como Roundup. Isso permite que os agricultores apliquem grandes quantidades do produto nas plantações, matando as ervas sem afetar a cultura. Mas o que ninguém diz é que esse veneno penetra no alimento e chega ao nosso prato. O glifosato já foi classificado pela OMS como provavelmente cancerígeno e tem sido associado a leucemia infantil, distúrbios hormonais e da tireoide, danos ao fígado e enxagues, doenças neurodegenerativas. Mesmo em pequenas quantidades, o glifosato pode desregular completamente o sistema endócrino, afetando a fertilidade, a gestação e o desenvolvimento fetal. 3. A natureza sofre, silenciosamente. Os OGMs também causam devastação ambiental silenciosa. As sementes transgênicas são projetadas para funcionar com agrotóxicos, o que leva ao uso massivo de venenos, contaminando o solo, os rios e o lençol freático. A biodiversidade desaparece. Abelhas morrem. Espécies nativas são derivadas por monoculturas. Além disso, os transgênicos são propriedade intelectual de grandes corporações, como Monsanto e Bayer, que têm o direito sobre as sementes. Isso significa que o agricultor não pode reutilizar o semente, sendo solicitado a comprar novas a cada safra. Resultado:
dependência, empobrecimento e perda da soberania alimentar. 4. Alimentos de laboratório. O plástico no prato. E se os OGMs já representam uma ameaça à saúde e à natureza, o que diz dos alimentos produzidos em laboratório? Carnes plant-based hiperindustrializadas, ovos sintéticos, leites criados sem vacas, queijos sem leite e até alimentos 3D impressos, feitos com base em polímeros alimentares. A nova promessa do futuro é criar alimentos sem natureza, desenhados em computadores e impressos como brinquedos. Mas algo está terrivelmente errado. Esses alimentos, em sua maioria, contêm substâncias altamente processadas, isolados proteicos, óleos orgânicos, aditivos, corantes e texturizantes que lembram o plástico, tanto na estrutura quanto na digestibilidade. Alguns estudos iniciais indicam que esses compostos se acumulam no corpo como microplásticos, aumentando o risco de câncer, infertilidade e distúrbios neurológicos. São metabolicamente confusos, não geram saciedade verdadeira e moderada para desregulação hormonal e obesidade. Afetam o fígado e os rins, órgãos sobrecarregados pela necessidade de filtragem de toxinas e substâncias sintéticas. Estamos trocando alimentos naturais por simulacros comestíveis, desprovidos de energia vital, incapazes de nutrir de fato o corpo e a alma. 5. A ilusão do sustentável. Muito do marketing em torno dos alimentos de laboratório gira em torno da ideia de que são sustentáveis. Mas não se engane, produzir alimentos em laboratório exige uma infraestrutura energética intensa, uso de produtos químicos, plásticos, recursos não renováveis e uma cadeia industrial opaca, centralizada e controlada por poucos conglomerados. A promessa de salvar o planeta com comida de laboratório esconde a real intenção: controlar o sistema alimentar global, melhorando a agricultura tradicional e os pequenos produtores por biofábricas de alta tecnologia que vendem produtos ultra-industrializados com selo verde. Estamos literalmente caminhando para uma era de comida fantasma, onde o alimento não tem raiz, não tem terra, não tem cheiro, não tem alma. 6. Uma nova epidemia. Doenças desconhecidas. Muitos especialistas já apontam que estamos vivendo uma epidemia de doenças crônicas e autoimunes como nunca antes. Fibromialgia, lúpus, esclerose múltipla, doenças da tireoide, alergias graves, autismo, infertilidade, ansiedade e depressão severa. Todas essas condições têm se multiplicado nas últimas décadas. Coincidência? Não quando se observa que a introdução massiva de OGMs e alimentos ultraprocessados coincidiu com o início dessa onda. O corpo humano, que evoluiu durante milênios com alimentos integrados da natureza, não está preparado para lidar com moléculas sintéticas, proteínas modificadas, texturas plastificadas e nutrientes inertes. Estamos adoecendo silenciosamente, acreditando que isso é normal. Não é. A solução está na reconexão. A resposta para esse distúrbio alimentar não está em mais ciência, mais tecnologia e mais química. Está em voltar à simplicidade, reconectar com a terra, valorizar o alimento de verdade. Isso significa comprar de produtores locais, que usam sementes crioulas e técnicas agroecológicas. Cozinhar mais, usar ingredientes integrais e frescos. Rejeite rótulos com nomes impronunciáveis, aromas artificiais e proteínas isoladas. Reduzir o consumo de alimentos processados, mesmo aqueles que se vendem como veganos, verdes ou plant-based. Cultivar sempre que possível o próprio alimento. A comida é o elo entre o humano e a natureza. Quando rompemos esse elo, rompemos nossa própria saúde, identidade e liberdade. Conclusão: a urgência de escolher com consciência. O que está em jogo não é apenas o que colocamos no prato. É a nossa saúde futura, a inteligência das próximas gerações, a vitalidade da terra e a liberdade de decidir o que comemos. Alimentos geneticamente modificados,
carregados de venenos e códigos genéticos estranhos, estão modificando também o nosso corpo. Os alimentos de laboratório, envoltos em plástico e brilho, estão nos desconectando do que é real, do que tem alma, do que tem vida. É preciso olhar para isso com coragem, abandonar a engenhosidade e assumir o poder que temos como consumidores e guardiões do nosso templo biológico. A era da comida fantasma chegou. A pergunta é: você vai continuar comendo o que parece comida? Ou vai lutar para voltar a comer o que é comida?